malta, Visão Vermelha no ar. Hoje temos um convidado super especial, o Luís Mateus, que aceitou falar connosco sobre o seu livro e aproveito já para elogiá-lo. Schmittologia. Gostei muito de ler e claro que quando surgiu a oportunidade foi agarrá-lo imediatamente, mas acima de tudo agradecer ao Luís, que tem muito trabalho. Vocês devem não ouvir na bola, ou pelo menos sabem do trabalho que ele tem na bola, TV, e evidentemente é um privilégio tê-lo aqui. Boa noite, Luís, Boa bem-vindo. noite, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com pessoas que gostam de futebol, pelo menos tanto quanto eu. Por isso, força. Estamos cá Epá, para responder às perguntas. tens aqui um tratado, está um bocadinho fora das minhas especialidades, mas acima de tudo isso, eu adorei ler o livro, portanto acho que a conversa vai ser muito interessante. E acho que vamos atacar isto porque não temos evidentemente todo o tempo do mundo, e vamos começar pelo dia 27 de maio de 2023. Roger Schmidt no relevado da Luz, a celebrar uma data com certeza especial para todos os benfiquistas, e todos os benfiquistas ainda se lembram, e, e eu tenho quase certeza que passaram mil e uma ideias por Roger Schmidt naqueles minutos a seguir ao final do Benfica Santa Clara, mas com certeza uma terá sido: isto não foi fácil, isto foi uma maratona, isto exigiu muito sacrifício, muito trabalho, muitas derrotas também, porque a carreira de Roger Schmidt, que é um pouco como começa o teu livro a explicar todos os passos e todos os clubes que ele treinou, foi uma verdadeira maratona, uma verdadeira montanha-russa. Concordas, Luís? Sim, obviamente que o Roger Schmidt que chega a campeão no Benfica é um Roger Schmidt já mais feito, não é? É verdade que quando chega ao Salzburgo, no início, surge como desconhecido, vem do Paderborn, portanto Uhum. não havia muito conhecimento. Os próprios adeptos do Salzburgo já estavam habituados a treinadores alemães, e a Lothar Matthaus, por exemplo, ou o italiano o Giovanni Trapattoni, que também treinou o Benfica, e Sim. estavam habituados a que os treinadores não funcionassem, não tivessem muito, não havia muita expectativa em relação a esse tipo de treinador. O Rashid surge como desconhecido, surge como aposta pessoal do Ralf Rangnick, que toda a gente conhece por ter treinado o Manchester United, mas foi muito mais que isso. É um dos ideólogos do futebol progressista alemão, e acabou por apostar em Roger Schmidt para ser um pouco o intérprete desse futebol progressista no Salzburgo. E é verdade que na primeira época ele também encontra uma equipa mais envelhecida e não consegue aplicar todas as suas ideias, e é um trabalho muito em conjunto com o Rangnick. E acabam por construir um plantel muito mais jovem, muito mais irreverente, com muito mais energia, para atacar o título austríaco, e conseguem a dobradinha na Áustria. E depois não Com resiste ao convite. 175 golos. É, Essa muitos golos marcados, com um sistema que se calhar não estamos muito habituados a ver, aquele 4-2-2-2, portanto, dois pontas de lança, ou dois avançados centro. Pontas de lança se calhar sim, uma má ideia para catalogar os dois jogadores, o Soriano e o Alain. Depois dois médios ofensivos, ou números 10, ou dois falsos número 10, o Mané e o Kevin Campbell, e depois dois médios, mais médios centros para ajudar. Uma equipa muito pelo meio, muito pelo corredor central, e é uma invenção entre os dois, porque o Rangnick até conta no livro, virou-se para o Roger Schmidt: nós temos dois avançados que podem fazer 30 golos cada um, para não faz sentido ter um no banco e outro titular, e acabou por, de certa forma, obrigar, entre aspas, o Roger sim, Schmidt a mudar o sistema de jogo, que ele sempre foi muito adepto deste modelo, que tem aplicado no Benfica, embora seja um claro. modelo muito de ponto de partida, às vezes se calhar nem de ponto de partida, porque o Benfica nunca se encontra em 4-2-3-1 em campo, não é? Aquilo é mais uma ideia que nós temos de organização de ponto de Sim. partida, mas depois a equipa constrói a três, portanto nunca será E a um defesa sempre, 4-2-3-1. em defesa sempre muito 4-4-2, não é? Defende sempre em Sim, 4-4-2, e já o fazia, porque também já não o tinha essa fazia. facilidade, porque estava em 4-2-2-2, portanto era mais fácil também Exato. fazê-lo, Sim. mas sobretudo por aí. Portanto, ele chega à Alemanha, depois não resiste ao convite, perdão, chega à Áustria, depois não resiste ao convite da, Se da calhar Alemanha podia ter para o Bayer esperado. Leverkusen. Eles ficaram, porque Era havia aquela irrecusável, não ideia é? do chegar à Liga dos Campeões por parte do Rangnick, e ele acabou por não chegar, ficou ali perdido ali nas fases Sim. iniciais, nunca chegou a uma fase de grupos, e portanto havia essa ideia: com mais um ano a equipa poderia chegar à fase de grupos,
e até eu acho que a relação entre os dois ficou ali, embora nunca ninguém o tenha dito durante a construção deste livro, das pessoas que eu fui falando na Áustria, nos jornalistas, dos analistas, dos próprios ex-jogadores, nunca nenhum falou que houve uma quebra de relação entre ele e o Rangnick, mas parece que houve mesmo, que houve uma quebra de relação. Eles respeitavam-se muito e acabaram por se afastar, ideologicamente são muito parecidos, mas depois em termos de relacionamento profissional barra social Olha, essa não acabaram por se sabia. afastar. Sim, pelo menos é o que se diz um pouco nos corredores do jornalismo ou O nos corredores do silêncio futebol é um internacional. bocado, o silêncio é um bocado Sim, ensurdecedor, não é? sim, Às vezes. eles reconhecem cada um ao outro o papel que tiveram na carreira de um e Sim, de outro, porque o Rangnick era um treinador, né, antes disso, ele subiu o Hoffenheim, portanto teve no rumo, acabou por ser, ele há pouco dizia que ele era um ideólogo do futebol progressista, porque a par do Wolfgang Frank no Mainz, com o Jürgen Klopp era jogador do Wolfgang Frank no Mainz. O Ralf Rangnick, a par do Frank, era um ideólogo da marcação à zona, da não marcação individual e da abolição do livro e dos três centrais alemães para uma linha de quatro. Ou seja, esta é a progressão do futebol alemão, além da pressão alta e da pressão agressiva. algo E que foi o, verdadeiramente chocante. Foi Para as... difícil porque estamos a falar de um país, na Alemanha, cujo principal ídolo é um livro. Né? Franz Beckenbauer é o principal livro de um país e de um futebol, De e tu repente estás a alguém chega falar e que vais diz: abdicar da figura histórica do livro moderno, inventado pelo próprio Franz Isso é Beckenbauer. fantástico. Portanto, isso foi uma revolução enorme. E, portanto, tanto o Rangnick conhece o papel do Roger Schmidt como instrumentalista, se quisermos, intérprete do futebol, do seu futebol, do futebol idealizado por ele, tanto como o próprio Roger Schmidt acha, e disse publicamente, que acha que só foi mais além porque tinha Rangnick ao lado, porque provavelmente não seria tão agressivo, tão radical na pressão e na contrapressão se não tivesse o Rangnick a trabalhar com ele, não só na montagem da equipa, mas também, se calhar, a incendiar-lhe um bocadinho ali as ideias de jogo a jogo para ser cada vez mais agressivo e cada vez mais impositivo no futebol ofensivo da equipa. Depois acaba por ir para a Alemanha e na Alemanha vai para o Bayer Leverkusen, não Leverkusen, portanto é o Bayer Leverkusen, porque o Bayern tem um problema de ir a muitas finais e não ganhar nenhumas. Não é? Esse problema. É chamado noiva eterna, por exemplo, porque é alguém que nunca concretiza o seu potencial. Alguém, neste caso, um clube que não concretiza o É. seu potencial. E ganhou a alcunha de Bayer Leverkusen, porque nunca chega lá, né? E pronto, e faz um bom trabalho, tem duas boas épocas iniciais e para a terceira época aquilo desmonta-se um pouco tudo. E acho que aí acho que houve ali uma tentativa de. Ele percebeu, ou seja, quando estás na Áustria, tens se calhar dois ou três adversários mais ou menos Uhum. importantes, ou mais ou menos ao teu nível, quando passas para a Alemanha e depois naquela altura em que está também a surgir o Leipzig da Red Bull, é um bocadinho difícil, já E com o Bayern, Bayern, yeah. com Dortmund, e depois com aquelas classes médias todas, que agora na Alemanha está um bocadinho a despropósito, não é? O Werder Bremen, Sim, mas na essas altura equipas que era. vão subindo e descendo, portanto, na altura eram equipas muito fortes e ele acabou por perceber que não podia ser tão radical assim, e na altura em que está a fazer a sua transformação, a transformação que acaba por chegar no Benfica anos depois, mas aquela transformação de ser uma equipa um bocadinho menos impositivo, ao mesmo tempo era impositivo, mas não, se calhar não colocava tanta gente na pressão, não Sim. era tão arriscado, acabou quando queria fazer essa transposição, essa transformação, acabou por não conseguir fazê-la. E a equipa perdeu-se, partiu-se, também contratou jogadores que não faziam muito sentido para esse modelo e acabou por na terceira época ser um descalabro. E Essa, um descalabro, essa transformação tu falas muito bem e até citas o Carlos Daniel parecia às vezes que a equipa até queria perder a bola para depois sim, 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 sim. cair em Sim, cima, né? porque Quando sim, o Salzburgo fazia muito isso, ou seja, um pouco o Futebol Clube do Porto faz um bocadinho também cá em Portugal. verdade, Uh, sobretudo no uh, Dragão. mete a bola lá para cima, espera que a outra equipa abane, não controla a bola e tenta ganhar a segunda bola. E o Salzburgo, na altura, fazia muito Boa, isso, é. porque sabia que, a partir do momento que a bola ia ser recebida, eles aguardavam sempre ali um bocadinho. A partir do momento em que o portador da bola tentava ali alguma coisa, ou um passo, ou transportar, caíam em cima, caíam em enxame, como ele costumava dizer, É. e acabava por roubar a bola e ficar mais perto da baliza e mais perto de marcar gol.
Mas no Leverkusen não funciona e ele até acho que fica com a imagem bastante queimada na Alemanha. Fica. Tem uma terceira época em que discute muito com os árbitros, tem discussões com o Nagelsmann, tem discussões com o Tuchel, portanto há ali uma série de discussões que acabam por manchar-lhe a imagem, sobretudo a parte dos árbitros e a parte dos maus resultados, os resultados desportivos. Ele acaba por ser Goleadas mesmo, não é? despedido, ele acaba por ser despedido depois de um jogo com o Dortmund, que perde 6-2, e Au. acaba a dizer que eu não queria, eu já me escrevi o livro há algum tempo e também a minha memória também já não é muito bem, mas ele diz qualquer coisa como demos um passo em frente, ou seja, tu não podes perder 6-2, porque o passado era mau demais Sim. em termos exibicionais e ele tenta retirar, ou consegue retirar de uma derrota por 6-2 algo positivo. Isso é muito mal visto na Alemanha, porque tu não podes, depois de um 6-2, dizer que Sim. deste um passo em frente, não é? E foi o que Sim. aconteceu. E ele E, portanto, recupera-se depois na China. Não sei se tens mais alguma pergunta, senão eu começo aqui a falar e não acabo. não, esta parte é interessante porque ele realmente assume claramente que precisa, como tu lhe chamas no livro, de um exílio, né? E portanto escolhe um pouco a China Eu para. acho que ele percebeu que precisava de reinventar, ou pelo menos de passar um pouco ao lado de todo o barulho, todo o ruído, ou seja, de afastar-se disso para voltar a ir a fazer um caminho paralelo, para voltar ao mesmo sítio. Ou seja, eu digo-te isto e acho que é mais ou menos inequívoco. Eu acho que o Roger Schmidt, mais tarde ou mais cedo, regressará à Alemanha. Poderá tentar aqui um outro campeonato, mas mais tarde ou mais cedo, se as coisas continuarem a correr bem em Portugal, e eventualmente tenha aqui um clube intermédio de passagem, uma Inglaterra. Eu vejo perfeitamente o Roger Schmidt a treinar a Inglaterra, por exemplo. Não vejo nada de extraordinário nisso, nada de problemático nisso, portanto acho que é um percurso até natural. E também o vejo regressar à Alemanha, porque ele tem alguma coisa a provar no seu próprio país. E por Sim. isso é que eu vejo este regresso à Alemanha como O curto, nome médio dele já prazo, acho que aparece acontecerá. para a Mannschaft, né? Claro que não sabemos se é verdade, Sim, mas coitado do apareceu. Flick, né? O Flick. Coitado do Sim. Flick, o Flick é muito bom treinador e está a atravessar um momento É, terrível em termos de geracional. Acho que é uma má geração da Alemanha e isto está a ter problemas para o Flick. E agora também vão surgindo, não quer dizer que o Rasmus não tenha qualidade, mas o Flick também tem, portanto é um bocado a vida do treinador, está a ser um pouco penalizado pelas coisas que têm acontecido a claro. nível de crise geracional, sobretudo em alguns setores, sobretudo na parte da defesa. Mas ele percebe, o Roger Schmidt percebe que tem de fazer aqui uma travessia no deserto e vai para a China. Se calhar não era aquilo que se esperava, não é? É uma travessia muito no deserto, não é? E acaba por ter um bom papel, porque de facto o Beijing Guan na altura não era uma equipa competitiva, não era um clube competitivo, não lutava por títulos. E começou a lutar por títulos, de facto, ganhou uma taça, esteve em segundo lugar durante muitas semanas, bateu um recorde de início de temporada. Depois perdeu ali um jogador importante, e aquilo quebrou Sim. tudo e acabou por não chegar ao título. E acaba por ser em lágrimas, mas ele tem o reconhecimento na China, no aeroporto, com muita gente à sua volta, com muitos adeptos, a dizer que até, afinal foi giro. Ou Sim. seja, não disseram isto, mas ficou um bocadinho a ideia, não é? Foi mau porque não conquistaram o título, mas se calhar foi bom porque a equipa mostrou qualidade, mostrou um futebol atrativo e ele foi reconhecido e acabou até em lágrimas a despedir-se de Pequim nessa situação mais emocional. Depois PSV, e o PSV não tem os argumentos financeiros do Ajax, nem tem a formação do Ajax. O Ajax tem sempre um domínio extraordinário do futebol holandês, porque tem um ponto de partida que é como o Benfica, basicamente em relação aos outros clubes portugueses. Tem um ponto de partida, o Benfica tem um ponto de partida financeiro, o Ajax tem um ponto de partida financeiro e de academia. Na altura, quando a academia do Benfica surge, ainda havia a academia do Sporting, portanto, e agora Porto e Braga estão a recuperar muito bem também esse sentido. Mas, sobretudo na Holanda, há um peso muito forte por parte da academia do Ajax e por parte da capacidade financeira do Ajax. E ele foi contratado para encurtar distâncias, e ele acaba por conseguir fazê-lo, mas não conseguir fazê-lo ao ponto de conquistar o título. E mais uma vez, as coisas não funcionaram como ele se calhar esperava. Voltou a ter problemas com os árbitros, voltou a ter problemas ali pelo meio e acabou por chegar ao Benfica. E acho que chega ao Benfica, eu acho que pelos jogos que teve contra o Benfica, como treinador do Bayer Leverkusen, contra o Benfica e Sporting, como treinador do PSV Eindhoven contra o Sim. Benfica, e acabou por despertar ali alguma coisa em Rui Costa, e o Rui Costa achou que se calhar queria começar por ali, por uma ideia de jogo ofensivo, uma ideia de jogo mais atacante, mais dominadora, mais impositiva, e tendo em conta o passado recente
em que viu o Benfica a jogar com 3 centrais e a jogar numa perspectiva muito mais de transição ofensiva do que propriamente de controle do jogo e de futebol associativo, acabou por apostar no Roger Schmidt e acabou por se dar bem. Mas É aqui uma época... acho interessante porque realmente no Bayer Leverkusen ele se calhar aprende, ou não é que isso seja assim tão linear, mas ganha a experiência que a questão da vertigem tem que ser um bocadinho mais É, domada. é E progressivo, eu acho. é, Eu é acho que é progressivo. progressivo. Acho que Aqui é no progressivo. PSV eu vejo muito preocupado com a questão física. Ele até faz, se calhar, uma gestão algo, eu acho que algo Sim, experimentalista. Portanto, sim, sim. Eu acho que ele em cada sítio por onde passa, por ser contextos diferentes, por jogadores várias coisas, diferentes, claro. sim, ele vai progressivamente mudando, adotando uma postura diferente, sempre com a mesma identidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a ideia da pressionar alto, da contrapressão, da marcação à zona, da linha defensiva subida, está lá, sempre, isso não abdica, mas depois o número de jogadores que compromete no ato de pressionar e no ato da contrapressão é menor, tendo em conta o sítio onde está, por exemplo, uma Alemanha onde tem adversários de altíssimo nível que podem feri-lo a qualquer momento, uma China onde os jogadores são muito mais velhos e nesse sentido também não têm tanta disponibilidade, tanta energia para estar a pressionar durante muito tempo, e na Holanda se calhar havia aqui, se calhar tinha jovens para fazê-lo, mas depois percebeu que não conseguia fazê-lo, ou seja, que esgotava rapidamente os jogadores também, Sim. e energicamente, ou seja, em termos de energia, ele começou a mudar muitas vezes os jogadores, e tem situações em que ao intervalo muda jogadores que marcaram um golo ou dois no jogo anterior ele tira e mete outros jogadores em campo, e acaba por ser acusado, e isto é espantoso porque nós temos a realidade da época passada no Benfica, em que ele praticamente não Totalmente muda, joga oposto. com 12, 13 jogadores, e é até a exaustão, é até o último limite, mesmo quando tens o Rafa, por exemplo, o Gonçalo Ramos, em quebra física e psicológica, eu diria que até muito mais psicológica do que física, ele não muda, vai até ao limite com essas opções, enquanto no PSV se calhar sentia-se demasiado confiante e se calhar percebeu que não conseguia fazer isso ou não devia fazer isso, acabou por fazer quebrar a equipa porque mudava em excesso. Ou Yeah. seja, temos um treinador que está a aprender cada vez mais da forma como lidar com os contextos, como lidar com os jogadores. Eu acho que lhe falta um bocadinho ainda como lidar com os adversários, porque a forma teimosa como ele ainda aborda o jogo, ele ainda vai ser penalizado ou pode ser muito penalizado Sim. porque não é... ou seja, é Eu, um eu- eu- pouco. Eu percebo aqui a identidade, é uma questão de identidade. Ele tem esta identidade, mas ele tem de perceber até onde é que a identidade o leva. sim. E se vai Eu enfrentar queria, um desculpa, adversário Luís, que é muito penalizador, sim, diz, Luís. essa parte eu queria, acho que é importantíssimo e queria se calhar, só para acabar esta questão Sim, diz. um, do que ele aprendeu, foi aprendendo muito portanto, o começo que eu trago é este 27 de maio que culmina num percurso enorme da carreira de Roger Schmidt, em que ele ganha uma experiência e vai experimentando várias coisas nos diversos clubes, e acho que já mostraste perfeitamente que aconteceu essa questão em PSV, um pouco da gestão algo experimentalista que ele fez, que alguns adeptos do PSV ainda hoje gozam com a situação, Uhum. mas só para terminar este assunto, aqui a transformação em relação ao pausar um bocadinho o jogo, e ele tem Uhum. uma citação que tu trazes que acho que é importante, ele diz que é natural que quando mudamos de clube e de jogadores, o jogo também muda. Tive equipas com muita posse, queremos isso, é a coisa mais importante no futebol porque nos permite marcar gols, mas há diferentes tipos de posse. Nos últimos anos tem dado uma importância muito grande ao controle e ao ritmo de jogo, e isso funciona melhor quando temos a bola. Além disso, sempre treinei equipas que participam em competições internacionais que jogam 3 em 3 dias. Temos de encontrar uma forma de jogar até certo ponto económica em que podemos ser fiáveis a cada 3 dias e que nos permita a regeneração física. Portanto, Uhum. acho que fica evidente a aprendizagem que ele. É um treinador realmente que se vê que vive um bocado completamente centrado nestas questões. Sim, eu acho que a questão da pausa que ele a pausa começa a adquiri-la na China. Acho que o facto de ter jogadores Ok, mais velhos começa a obrigá-lo a pensar o seu jogo de maneira diferente. Ele já vem um bocadinho queimado de facto de ser exposto quando perde a bola e começa a perceber que não pode pressionar com tantos, mas sobretudo a questão da pausa, eu acho que lhe dá. Isto é um bocadinho no sentido de tu quando a ideia dos 15 passos do Guardiola, por exemplo, não é? O Guardiola tem uhum, um modelo de jogo, é uma regra não dita, não é? Uma regra não escrita, perdão. Tu tens que fazer 15 passos para que a tua equipa esteja posicionada
o suficientemente bem para quando perder a bola, ou seja, tu estás a pensar no teu momento ofensivo, estás a pensar agora no teu momento defensivo. E é um bocadinho isto que a pausa lhe dá. Esta pausa que ele consegue adquirir no Benfica permite com que a equipa não seja exposta em transição. Porquê? Porque ou seja, o teu objetivo é atacar imediatamente a baliza contrária. Ou seja, se tu vês a oportunidade para atacar e ferir o teu adversário, marcando golos, atacando a baliza, atirando à baliza, vais. Tu vês que aí estás em inferioridade numérica, se a equipa está mal posicionada para atacar, para ir quase contra o muro, paras e reorganizas e vais de uma forma associativa. É isso que ele ganha no Benfica. E ganha não só porque ele quer isso, mas também porque tem jogadores que lhe permitem fazer isso. Acho que o facto de ter o Chiquinho na segunda fase da época, por exemplo, dá-lhe isso. O Florentino também dá isso. O João Mário dá-lhe isso. O próprio Washington, naquele posicionamento mais adiantado, dá-lhe isso. Ou seja, ele tem aqui jogadores que lhe permitem jogar de uma maneira muito mais inteligente, muito mais de acordo com o momento do jogo. E é isso que ele consegue adquirir. Ou seja, a transformação não é só do próprio Roger Schmidt. É o contexto que também favorece a transformação dele. Certo. Pelo menos é a minha opinião. Okay. Muito bem, vamos a esse tema que eu acho que é, então, para um adepto do Benfica. Como é que Roger Schmidt vai lidar com um campeonato que claramente foi surpreendido pela chegada dele, mas é um dos campeonatos em que se estuda melhor o adversário, e isso já vem uma escola longuíssima. Aliás, o José Mourinho é super reconhecido por ser um treinador que quase que perde tanto tempo a preparar a sua equipa, que perde a estudar como anular o adversário. Isso está escrito em vários livros, que estudaram um pouco também aquela campanha dele famosa no Futebol Clube do Porto. E, portanto, Sérgio Conceição é claramente um discípulo dessa escola e já tinha feito isso um pouco a Ruben Amorim e fez agora, portanto, sendo surpreendido numa primeira época, numa primeira fase, mas depois reagindo muito rápido e fez agora isso claramente com o Roger Schmidt no jogo da segunda volta da Luz. O Roger Schmidt neste caso é quase muito engraçado, não tenho uma palavra para adjetivar, mas ele diz claramente numa entrevista à revista 11 Fund que o nosso rival desempenha sempre um papel muito pequeno para nós. Eu acho isto fantástico, um treinador dizer isto. Eu percebo a ideia, ou seja, quando tu queres, eu acho que não é muito incomum tu veres um treinador dizer isso. Acho que a maior parte dos treinadores pensam isso. Nós queremos saber como nós jogamos e queremos saber pouco da forma como os outros jogam. Acho que esse é o ponto de partida. A questão aqui é, tu tens que olhar sempre para as dificuldades que o teu adversário te vai colocar. E neste caso, sobretudo nos embates com o Futebol Clube do Porto, alguns embates com o Sporting, a saída de bola do Sporting foi preocupante para o Benfica, não conseguiu nunca responder àquela saída a 3 e sobretudo à colocação do Pedro Gonçalves num dos flancos, portanto foi um problema que o Roger Schmidt não conseguiu controlar. E perante o Futebol Clube do Porto, eu acho que ele não conseguiu controlar nunca a agressividade do seu adversário sem bola e nunca conseguiu trabalhar uma forma de fugir. Tendo jogadores tão inteligentes em campo como ele tem, ou seja, a maior parte deles tem um QI futebolístico acima da média, é estranho que ao fim de alguns jogos, e isto vai ser mais uma vez exposto no Supertaça, é estranho que ele não consiga trabalhar a fuga de pressão, ou seja, a saída de pressão. O Futebol Porto tem uma contrapressão e uma pressão muito asfixiante, é verdade. Mas a pressão só funciona se a bola estiver lá. Se a bola não estiver lá, a pressão não funciona. E o Benfica ainda não percebeu como é que consegue tirar a bola da pressão do Futebol Clube do Porto. Isso é mau, é mau. Isso é a parte negativa do Roger Schmidt. Que ele continua a querer ter uma identidade forte e vincada e querer jogar na maior parte das vezes da mesma maneira, tudo bem, pode até fazê-lo perante os adversários diretos e não acho que não terá problemas disso. Ou seja, nada aqui, nada deste discurso meu quer dizer que o Roger Schmidt deve deixar de pressionar alto, percebes? Ou deve deixar de jogar em contrapressão, ou deve deixar de ter uma linha defensiva subida, nada disso. Isto é a identidade da equipa e ele deve mantê-la. Ou seja, tem que afinar a pressão, tendo em conta que o Futebol Clube do Porto, neste caso, que é o próximo adversário, tem um guarda-redes chamado Diogo Costa e que facilita muito a saída de pressão do Futebol Clube do Porto, tem conseguido controlar, ou seja, pode não querer ser tão ambicioso na pressão e na contrapressão, porque sabe que mais cedo ou mais tarde vai ser ultrapassado. Ou arranja um antídoto ou tem que baixar bloco. Não há muito a fazer sobre isso. E o baixar bloco aqui não é nada nenhuma cobardia. É uma forma de reagir ao teu adversário para poderes proteger até e depois depois se sente muito pouco confortável com contra blocos baixos, eu acho. Sim, mas não tem que ser um bloco baixo. Sim, seja, é evidente. Imagina, O Benfica nunca vai colocar um autocarro, mas eu percebo o que estás a dizer, sim.
Sim. Por exemplo, se juntares ataque e meio campo um bocadinho mais atrás, ou seja, se não fores à pressão à saída da grande área, nunca tens o teu meio campo e a tua defesa, ou seja, neste caso será quase só a defesa exposta à transição do teu adversário. Neste caso nem sequer é transição, é a construção, só que a equipa partiu, porque estás a pressionar alto e tens um espaço entre as várias linhas, tens o teu adversário com bola entre linhas, então estás com a defesa completamente exposta e estás em constante vai e vem, a cansar-te, a pressionar a oportunidade de gol ao teu adversário. E isto, perante uma equipa como o Futebol Clube do Porto, costuma ser cirúrgica, cínica, que queiras chamar, acaba por ser, cínica no bom sentido, acaba por ser quase fatal. E foi o que aconteceu. Neste caso, o Benfica tem de conseguir perceber qual é a melhor maneira de enfrentar os seus adversários, seja a saída a 3 do Sporting, seja o posicionamento de Pedro Gonçalves, seja a pressão alta do Futebol Clube do Porto, não abdicando dos seus princípios de jogo, que não é isso que ninguém quer que abdique. Sim, Roger Schmidt muito provavelmente vai mandar isto que nós estamos aqui a dizer às Ortigas e vai, como tem feito em Vai quase toda a sua contra o carreira, Mursa. Vai fechar os olhos e vai vai, contra o Mursa. vai. Aliás, ele diz em mais uma passagem que tu trazes, nunca acreditei em ficar à defesa, à espera de que eventualmente acontecesse logo algo na área adversária, temos de agarrar o destino com as próprias mãos e aproveitar os 90 minutos para tentarmos ser melhores do que o rival, criar mais oportunidades. Agora, ele perde muito tempo com a pressão, não perde tempo a estudar os adversários, perde sem dúvida muito tempo com a pressão e é interessantíssimo a parte como ele fundamenta muito isto e portanto ele diz numa entrevista até a um site bastante famoso, da Coach's Voice, temos uma visão clara da forma ideal como queremos jogar cada encontro, é uma abordagem extremamente proativa, queremos ter o controle do jogo, não interessa se é o primeiro ou o último minuto, somos nós que temos a bola, o adversário que tem. Se a outra equipa tem a bola, queremos tê-la de volta o mais depressa possível. Isso leva-nos ao pressing e à contra-pressão. O melhor momento para recuperá-la surge 6, 7, 8 segundos depois de a perdermos. E, por outro lado, a melhor altura para se criar uma grande oportunidade ocorre 10 segundos depois de a termos. Em ambas as situações, o adversário está desorganizado. Portanto, eu achei esta passagem quase aqui a bíblia das Sim, ideias do Rocha. o problema é que naquilo que estivemos a falar antes, a equipa não está a controlar o jogo. Isso é que é o problema, porque os teus fundamentos não estão a funcionar. E é quando os teus fundamentos não funcionam, tens de procurar uma solução. E é aí que o Roger Schmidt tem falhado, a meu ver. Falhado relativo, sendo campeão nunca falhas muito, mas falhaste, percebes? Tiveste derrotas, a equipa acabou ali quase a meio gás, acabou, é sempre um bocadinho se calhar exagerado, porque ao longo da carreira Roger Schmidt também teve sempre aqueles momentos de 3, 4 jogos e a equipa recuperava. Portanto, a equipa já estava outra vez a entrar, embora com maior ansiedade, maior pressão, obviamente que sim, mas percebia-se que a equipa já estava a entrar outra vez em rotação. Mas teve ali uma quebra e a quebra podia ter sido fatal, de facto. Sim. Há aqui um ponto que eu achei interessantíssimo, que é esta questão das folgas das seleções tem sido um problema. Muitas pessoas não têm noção que ele foi criticado, teve um problema de um mau regresso em Leverkusen a seguir a uma pausa tradicional do inverno na Bundesliga e também tem um problema no PSV de umas folgas muito longas que deu nas paragens das seleções aos jogadores. Foi muito criticado por isso. Na Alemanha basta ver que o Bayern, quando regressa das pausas de inverno, também é muito complicado. A pausa de inverno é uma pausa de inverno e é sempre complicado, não há muito a fazer, acho que não é por aí. Eu também acho que a questão aqui não teve muito a ver. Eu acho que é sobretudo pela quebra do ritmo, não acho que não tem a ver muito com as folgas. Ou seja, isto ainda foi mais empolado quando o Ricardo apresentou o livro, e o Ricardo deu esperar e acabou por puxar ainda mais pelo assunto, que é uma visão dele, e eu respeito, e não tenho nada contra ele, não é uma visão que eu concordo muito, porque acho que isso acho que é um bocadinho falar um pouco no vazio, ou seja, tem que ser arranjar uma desculpa para alguma coisa e vai-se à procura da desculpa mais fácil, neste caso para um adepto, acho que é fácil perceber que a desculpa mais fácil está nas folgas e nas férias que dá aos jogadores. Porque eu percebo que os jogadores precisam de férias e de folgas. Estás, ainda por cima, num sistema tão ambicioso como este, a nível de energia, de energia despendida, de foco mental, tu tens que te libertar o steam, né? Libertar o vapor de vez em quando, e não consegues com 2 dias. Obviamente tens de ter aqui um regresso às famílias, um regresso à normalidade e voltar depois a atacar o resto do campeonato. Acho que não tem a ver muito com a pausa, porque
porque tem a ver com a pausa e com a quebra, não tem a ver com as folgas e com a semana de férias, se quiserem, ou a semana de folgas, como queiram chamar. Acho que tem a ver sobretudo com a quebra, porque ele depois perdeu os jogadores que foram à seleção. Tu, quando perdes um jogador para a seleção, estamos a falar de uma semana e tal, às vezes se calhar até mais, 2 fins de semana quase, perdes, os selecionadores não treinam da mesma maneira, porque uma seleção não joga da mesma maneira que um clube, treinam coisas completamente diferentes, perdem o ritmo, às vezes alguns deles não jogam, o caso do Gonçalo Ramos não jogou, o João Mário também não jogou, portanto, houve aqui muita quebra a nível de físico, e depois regressas para uma ponta final de campeonato que tem uma ponta final muito exigente. O facto de teres o jogador a treinar não quer dizer que respondesses melhor a um jogo com o Futebol Clube do Porto. Acho que não tem muito a ver com isso. Acho que a forma não é a folga que te coloca atrás de um jogo com o Futebol Clube do Porto. É precisamente aquilo que estávamos a falar antes, ou seja, estás tão focado nas tuas ideias que tu vais contra o muro, fechas os olhos e vais contra o muro à espera que resulte. E percebeu-se que não era isso que ia funcionar. Acho que por aí, acho que o Roger Schmidt não falha. Ou seja, vais encontrar, isto é como tudo, não é? Vais encontrar ao longo se voltar a fazer o mesmo, não sei se vai fazer ou não nesta época. Eu acho que sim, já temos 3 exemplos. Se voltar a fazer o mesmo, poderá correr bem, poderá correr mal. Se correr mal, vais ter pessoas a dizer que foi das folgas, e vais ter outras pessoas do outro lado a dizer que não foi nada disso. E por isso acho que não faz muito sentido. Acho que não tem muito sentido. Acho que é tudo uma questão. Eu acho, sobretudo mental, a parte final é parte muito. O Benfica não era campeão há algum tempo, vinha de uma época em que tinha sido terceira classificada, leva com a ansiedade toda, os primeiros jogos não correm bem, a equipa demora a recuperar o ritmo. Quando recupera o ritmo já não tem 10 pontos, tem 4, e as coisas complicam-se um bocadinho. Aliás, o jogo de Chaves é um acidente, não faz sentido nenhum. Aquela derrota não faz sentido nenhum, é um erro individual, sobretudo. É um erro em que o Benfica tem 3 ou 4 unidades em que podia ter marcado gol. É um acidente. E aquela equipa ficar exposta a uma parte final de temporada que é muito mais exigente do ponto de vista mental do que seria normal se as coisas tivessem corrido bem num desses jogos, eventualmente outros Chaves. Sim. Mas acho que concordando com tudo o que dizes, não deixa de ser realmente interessante teres tido, não sei se foi facilidade, mas a verdade é que conseguiste encontrar alguns exemplos desta questão que foi muito falada sobre a questão das pausas das seleções e de algumas folgas. Curiosamente, a parte do livro da fala da Holanda e das folgas foi escrita antes das folgas dadas em Portugal. A sério? A sério. Não fui à procura. É algo que está latente no senso comum dos holandeses, por exemplo, porque é algo que me disseram logo à partida, sem eu ter cá um exemplo em Portugal. Eles dizem, um dos adeptos que é citado diz mesmo, nos intervalos para os cumprimentos das seleções, Schmidt chegou a dar 6 dias ou uma semana de folga. Era algo extraordinário, bizarro, raro. Sim. Cá foi igual. Para tu teres uma noção, e obviamente que isto o livro tem sempre objetivos comerciais por parte da editora, não há muito a fazer. A editora tem aqui um compromisso de querer vender o maior número de livros possíveis. Agora, eu comecei a escrever este livro sem saber se o Benfica ia ser campeão ou não, e para mim não era muito relevante se o Benfica fosse campeão ou não para o livro. Percebes? Porque para mim, ou seja, obviamente que eu não terei qualquer problema, nunca poderia fazer um livro parecido para o Ruben Amorim e para o Sérgio Conceição, porque são pessoas que toda a gente conhece, estão há anos em conferência de imprensa, toda a gente sabe o que é que eles são, não há muito mais a escrever sobre eles, é muito mais fácil escrever sobre alguém como Roger Schmidt, que era um desconhecido quando chegou cá, ninguém o conhecia praticamente, ninguém sabia quem ele era, ninguém seguia. Eu, quando o Roger Schmidt chega, eu nem sequer lembrei de uma citação do Jonathan Wilson. Jonathan Wilson já falava sobre ele no Invertindo da Pirâmide há vários anos. Portanto, e ele acabou por citá-lo como se calhar um futuro ideólogo do futebol progressista também. Ou seja, é citado assim. E eu comecei, quando comecei a ouvir e ir à antena e a tentar perceber o que é que os meus colegas sabiam de Roger Schmidt, e percebia-se que não sabiam praticamente nada do que ele era, sabiam que tinha treinado e que não tinha tido sucesso. Basicamente, este é o conceito geral dos analistas. Sabiam que tinha treinado em vários países, tinha sido campeão na Áustria e depois não tinha falhado rotundamente na Alemanha e na Holanda. Portanto, isso é o conceito geral. Para mim, era muito mais interessante contar a história de alguém desconhecido e alguém que tinha, de facto, um lastro, porque Roger Schmidt tinha esse lastro, e por acidente, ou por sucesso, ou por trabalho, ou por o que seja, acaba por ser campeão. Mas isso é independente do livro, percebes? Acaba por fazer parte do livro, porque é depois a continuidade. Mas para mim, como contador de história, é irrelevante, percebes? Depois para a editora, para tudo isso, para o livro ser publicado, aí seria de facto relevante. Acho que é interessante falar aqui um bocadinho desta situação
Stefan Reinhardt, que diz que Reinhardt, sim. né, havia muito pressing, trabalhar contra a bola, sprints, logo na pré-época, tudo se torna muito intenso, extremo, impressionante. Num espaço reduzido do campo, coloca-nos num 4 contra 7, em que uma equipa de 7 jogadores tem a bola e a outra de 4 não defende, mas se impressiona para roubá-la e marcar. Mudou a nossa mentalidade. Mostrou-nos que era possível pressionar 7 jogadores contra 4. Eu acho que isto é um bocadinho o Roger Schmidt e a ideia que temos dos jogadores, que quando chegou realmente há ali um plano muito bem delineado e imediatamente colocar os jogadores no barco do pressing. Sim, sim, porque faz parte da identidade da equipa. Aliás, faz parte da identidade dele. Ou seja, ele tem fundamentos muito rígidos, não no sentido de não poder, e já falámos há pouco, de ir juntando, acrescentando coisas ao seu modelo. Mas ele tem uma ideia muito vincada de como quer jogar e de sobretudo, como quer atacar. Ou seja, por exemplo, a entrada de Cockchu esta época parece-me evidente que a equipa que ele quer que a bola circule rapidamente da linha defensiva para a linha ofensiva. A colocação do Rafa no corredor interior tem a ver sobretudo com a aceleração que ele dá por esse corredor em transição. Ou seja, imagina, poderá acontecer durante esta época em algumas situações o Cockchu meter diretamente a bola no Rafa e o Rafa começar a correr por ali fora. E no momento em que estás numa situação mais ou menos de defensiva ou de primeira fase de construção, passas para uma situação de finalização ao fim de alguns segundos. Ou seja, a verticalização do jogo é uma ideia vincada de Roger Schmidt. O facto de teres que recuperar a bola e atacar de imediato a baliza é uma ideia vincada também de Roger Schmidt, sendo que no Benfica, pelo facto de ter jogadores, há pouco também falámos, jogadores diferentes, já sabe quando é que pode atacar rapidamente a baliza, ou prefere, à Guardiola, se calhar, ter mais a bola para não se desposicionar em termos defensivos. Ou seja, não vai à maluca para a transição ofensiva, não vai à maluca para a baliza contrária assim que recupera a bola, mas a equipa tem valências que lhe permitem saber quando é que pode ir para a baliza e quando é que não deve ir para a baliza, e sim chegar à baliza de maneira mais controlada e mais associativa. Essa é uma ideia muito fincada. A parte da contrapressão, recuperar a bola rapidamente, é uma ideia muito fincada. A parte da linha subida, apesar de Vlaco Dimos e de Vlaco Dimos ser um guarda-redes, muito dentro dos postos, também é uma ideia que ele, e se calhar eventualmente, imagina que nesta situação do Turbine vir, se calhar com um Turbine a titular no Benfica, se calhar a linha defensiva pode ainda subir um bocadinho mais, a equipa não estar tão exposta no momento da transição, porque nesta pré-época viu-se em alguns jogos em que, pelo facto de teres a linha defensiva mais recuada, o duplo pivô juntava-se à linha defensiva e abria ali um espaço entre linhas, entre o ataque e o meio campo, permitia que as equipas chegassem à baliza adversária. E isso é uma consequência de tudo. Ou seja, é uma consequência de teres um guarda-redes que não protege as costas da defesa, teres uma defesa que, por teres um guarda-redes que não protege as suas costas, tem que baixar 1 ou 2 metros e se calhar ficar ali um bocadinho entre a linha de meio campo e 1 metro ou dois atrás, e com o risco sempre da linha de fora de jogo, pode complicar ainda mais a situação. E tendo em conta que tens uma linha defensiva um bocadinho com medo de ser exposta, tens um duplo pivô que se junta muito atrás e de repente tens ali um buraco porque a equipa tem que pressionar mais à frente. Ou seja, isto tudo está lá muito vincado. Ou seja, contra-pressão, pressão alta, linha de 4, linha de subida, verticalização, está tudo lá. Portanto, isso ele nunca vai abdicar em nenhum momento, aconteça o que acontecer. Depois pode, como dissemos há pouco no Leverkusen, não comprometer tantos jogadores à pressão. Em vez de ir à pressão com 6 ou 7, vai com 4 ou com 5, por exemplo. Tem uma equipa mais baixa. Baixa não sei, é uma expressão mais certa, mas tem uma equipa mais controlável, ou mais controlada neste caso, que tente tapar mais a linha de passe do que propriamente tente pressionar e roubar. Poderá ter aqui a ideia da verticalização, mais uma vez, com os jogadores diferentes, permite ir ou não ir conforme o momento do jogo, o posicionamento do adversário e o posicionamento da própria equipa, para de facto, no momento em que perder a bola, não esteja exposto para levar uma transição ofensiva. Portanto, há sempre umas atenuantes que ele vai acrescentando que vão juntando à ideia de jogo, mas, ou seja, esta identidade está muito presente e tem que começar a trabalhar desde a pré-temporada. Imagina. Aliás, ele naqueles vídeos que o Benfica colocou cá fora da temporada, ele no primeiro treino, uma das filmagens apanhou a dizer: não é apenas posse de bola, queremos jogar para a frente. Portanto, isto aqui, Sim. É isso. esta foi- Isso é a verticalização, não é?
Ele quer chegar o mais depressa possível à baliza adversária enquanto a equipa adversária está desposicionada. Essa não é uma ideia só de Roger Schmidt, ou Não, seja, não. é uma ideia de Jürgen Klopp, é uma ideia... O Jürgen Klopp teve que, por ter jogado em Inglaterra, por ter jogado no Liverpool, por ter uma equipa também com um contexto diferente, ter que ir também, ter um bocadinho mais de controle no meio campo, não ir tão à maluca como ia no Dortmund, percebes? Ou seja, eles todos vão mudando. O próprio Guardiola não joga da mesma maneira que jogava no Barcelona, ou seja, eles vão todos evoluindo. E o Roger Schmidt fará esse percurso naturalmente a tornar-se cada vez melhor. Agora, ele também parece mais teimoso que os outros, e essa é que é a grande parte do problema, porque parece um bocadinho mais radical, ainda mais radical. Apesar de ter atenuado um pouco esse radicalismo, ainda continua a ser suficientemente radical para não evoluir assim tão depressa de uma época para outra época, percebes? Ou seja, ainda é de esperar nesta temporada, corra bem ou mal, e vocês adeptos vão esperar certamente que corra bem, mas se corra bem ou mal, ele não vai ser tão diferente da época passada, calculo eu. Sim. Olha, há várias portanto, partes da personalidade do Roger Schmidt que são evidentes, e nós já as conhecemos, portanto, eu se calhar não ia alongar muito nisso. Sempre enormes referências que tu trazes, e muito bem, sobre a honestidade dele, a forma como todos os jogadores sabem qual é que é, portanto, o papel que tem na temporada. Há expressões também de comunicação marcantes, é um comunicador que repete um bocadinho Sim. as ideias, não gosta de se expor assim tanto nas conferências de imprensa, e é engraçadíssimo, que é uma coisa que eu retenho sempre das conferências de imprensa do Roger Schmidt, que é a expressão do top level, e ele já usava isso no PSV, é uma coisa engraçadíssima. Tu trazes isso também no livro, que na própria Holanda se passou a usar o top level em várias situações por causa de Roger Sim. Schmidt. Nós aqui em Portugal também estamos a fazer isso, portanto tem essa parte do comunicador, com ideias sempre muito chaves e uma mensagem clara. E há também, eu aqui acho que é o único ponto em que eu discordo um bocadinho na questão do Benfica, não da carreira dele, mas na parte do Benfica não concordo tanto contigo. Não é questão de discordar, mas acho que foi muito mais o contexto do que a certeza nos jovens. Portanto, que é a questão. O Roger Schmidt, ao longo da sua carreira, é um treinador que não tem qualquer problema em apostar nos jovens. Aqui a questão é muito mais direta, e isso é que com Mas certeza não tem. só para perceber um bocadinho, discordas em que aspecto? Eu acho que ele tem. O António Silva, ele não tem outra opção. E o João Neves, ele não tem outra opção. É o que eu acho. O Vertonghen, Podia para não mim, ter não era. lançado, Para o Vertonghen, para mim, não era uma opção, sinceramente. mas Para o modelo. ao deixar o Vertonghen, eu percebo a ideia, porque o Vertonghen é o mais lento de todos, portanto, naquela ideia de defesa subida, nunca faria muito sentido. Eu percebo isso, mas o próprio Otamendi também não é assim tão Também. rápido, não é? A questão é que ele podia ter abdicado à mesma, não. Ou seja, perante o António Silva, mas o António Silva estava a dar sinais da pré-temporada, não era dali. Não era Ou seja, dali. não foi uma aposta assim tão. Ou seja, é sempre uma aposta, mas não é uma aposta assim tão arriscada, não é? Sim. Pronto, okay. Acho que o João Neves é uma aposta muito mais arriscada. Acho o contexto completamente diferente. No momento em que a equipa está fragilizada pelos resultados, Mas, ele sim. ele vai lançando o João Neves, né? Vai lançando aos poucos o João Vai. Neves, mas naquele momento de pressão altíssima sobre a equipa a ter que responder, ele lança o miúdo. E isso acho que é mérito absoluto dele. Percebes? Acho Sim. que não tem muito a ver, não havia mais ninguém. Está bem, ok, não havia mais ninguém. É verdade, mas ele está no plantel, não é? Ele podia ter mantido as ideias, porque é aí, estás a ver? Ok, há pouco estávamos a falar, ele é teimoso ao ponto de manter as suas ideias até ao fim, em termos de Uhum. modelo e não sei o quê. Mas depois, nos jovens, ele não tem nenhum receio. Não tem. Ele Não, não. podia manter as ideias até ao fim à mesma, mas ele não, ele muda completamente. Perante os jovens, ele não quer saber se tem 18 anos. Não vamos. Ou seja, obviamente, ele vai pensar nisso, não tem menos experiência. Ou seja, ele também vai buscar sinais dos jogadores que vão dando nos treinos, sobretudo, embora o contexto de treino seja sempre diferente, e depois o João Neves já lhe tinha dado algum, sobretudo o jogo de Milão. Acho que o jogo de Milão com o Inter Sim. dá-lhe mais certezas de que pode. Ele sente que está a tentar à procura de qualquer coisa, precisa de qualquer coisa, não é? Essa Sim. qualquer coisa podia ser, imagina, o Rafa lateral direito, uma coisa qualquer assim absurda. Podia ser, porque os treinadores têm isso. Atenção, os Tem. treinadores têm muito estas fezadas e então lançam do nada. Então, não. Assim. No meu clube é. E ele, a aposta é lógica, ou seja, é lógica porque é um médio ofensivo. Na equipa dele já tinha jogado duplo pivô, salvo erro, não vi muitos jogos, mas os vi os suficientes
Acho que o João Neves já tinha sido utilizado no duplo pivô como 6 até inclusive, portanto não há ali uma grande mudança estrutural em termos de posicionamento do jogador, sendo que ele parece que é um bocadinho mais ofensivo, ou seja, gosta de andar um bocadinho mais para a frente, e por aí houve ali se calhar um risco na questão da agressividade defensiva, da pressão sobre o portador, portanto houve ali algum risco. Mas é claramente uma aposta dele, ou seja, acho que ninguém esperava. Acho que ninguém Não, esperava. Ao não esperares, acho que tem que ser uma aposta. Porque sim. ainda hoje, se tu fores hoje a maior parte dos comentadores, desde o fim da última época, o João Neves é que faz um final de época espantoso, sem dúvida. Vai ao Europeu de Sub-21, a equipa não responde, falha completamente, mas ele corresponde, ele está lá. Ou seja, ele, individualmente ele responde. A forma em que ele está, mesmo nos jogos de pré-época, parece-me que é inequívoco. Para mim, seria a primeira aposta, sem qualquer problema, ao lado de Cockchu. Não tenho dúvidas de assumir isso. Mas se tu vires no último mês, nas últimas semanas, desde o fim da última época, todos os comentadores, ou a maior parte, todos não, mas a maior parte dos comentadores e analistas coloca Orsnes ao lado de Cockchu. Sim. Mesmo com o fim de reta final de época. Ou seja, a reta final de época não é suficiente para os analistas e comentadores acharem que o João Neves ia ser titular ao lado do Cockchu, mesmo apesar de ter sido titular no final de uma época que foi campeão. Não, se ele agora lançar o João Neves na Supertaça, terá claramente de rever esta ideia. Eu acho que ainda é no Benfica, eu vejo um bocadinho mais. Com mais à vontade em gastar algum dinheiro e, portanto, de trazer alguns reforços e ter um plantel muito mais portanto, com jogadores internacionais do que propriamente da casa. Mas teremos que ver esta segunda época, tirar com certeza as dúvidas. Não há dúvidas nenhumas, é que não gosta de Henrique Araújo. Não gosta, não é questão pessoal, é questão futebolística. O que é que achas que se passa? Então nós aqui no Visão Vermelha não conseguimos mesmo entender, ainda por cima agora com a questão da possível saída do Gonçalo Ramos, como é que se retira um jogador que sempre que foi chamado mostrou serviço, na equipa B tem ótimos números, parece um jogador até com melhores capacidades de finalizações do Gonçalo Ramos, obviamente ainda tem que se ver em contexto de equipa A e de vários jogos seguidos, mas não gosta de Henrique Araújo, Roger Schmidt. Não sei se não gosta. Assim, isto é tudo especulação, nós não temos nenhuma Não temos. informação. Temos ouvido algumas coisas, algumas ideias aí também por parte dos outros comentadores, mas não temos nenhuma certeza não tenho nenhuma certeza sobre aquilo que vou dizer. É apenas a interpretação do que vi, sobretudo nos jogos e em termos de contexto. Eu acho que o que Henrique Araújo dá não é aquilo que Roger Schmidt quer. Ou seja, o Gonçalo Ramos tem evidentes problemas. Vou se calhar criticar demasiado o Gonçalo Ramos, que eu acho que é um extraordinário jogador, mas eu vou apontar-lhe aqui as falhas, está bem? Só para nós percebermos. É um jogador que não tem explosão, não tem capacidade técnica e faz da sua capacidade defensiva, capacidade pressionante, nem sempre muito inteligente, mas com uma capacidade de devoção, de esforço, de ir à procura do Devolução, portador. exatamente. Acho assinalável e tem todo o mérito, sem qualquer dúvida, e é muito bom em movimentos curtos de pequena área, ok? Eu acho que o Henrique Araújo, e vamos todos olhar, e vocês vão todos recordar o golo que ele marcou na Youth League, em que transporta a bola quase no meio campo e marca o golo, e isso para mim é um contexto de júnior, ok? Ou seja, isso é o que o Benfica precisa, mas se calhar ele não consegue dar em contexto sénior. E por isso, por ser um jogador muito de... É verdade que o Gonçalo tem essa dificuldade, mas mesmo assim acho que tem uma capacidade de autonomia em termos de metros quadrados pisados um bocadinho maior do que o Henrique Araújo. Percebes? Acho que ele pisa mais a grande área, pisa mais os flancos, ou seja, o Henrique Araújo é muito de pequena área. Percebes? E o Roger Schmidt acho que não tem neste momento no plantel nenhum jogador assim. E é um pouco. Agora tem-se falado muito do Pedro, do brasileiro do Flamengo. E é um jogador assim, e para mim não faz muito sentido, se calhar até vem, mas percebes? Não faz muito sentido falar de um jogador que é muito jogador de pequena área, porque o Roger Schmidt quer um jogador que apareça nas costas do adversário, que estique o jogo, que verticalize o jogo, que finalize bem, obviamente que sim, que tenha explosão, obviamente que sim, que seja associe
com os médios de forma a atrair a pressão e também jogar e fazer a equipa subir no momento em que seja mais difícil. Foi um dos problemas evidentes do Gonçalo Ramos em alguns momentos, em que de costas para a baliza contrária não conseguiu aguentar a bola para que a equipa pudesse, não é só culpa dele, atenção, mas não conseguiu aguentar a bola o suficiente para que a equipa pudesse subir e ferir o seu adversário, ou chegar à baliza, ou o que quiser, chegar mais perto da baliza. Portanto, teve esse problema. E Gonçalo Ramos é um bocadinho mais próximo disso. É o fim do mundo se o Benfica perder Gonçalo Ramos? Não, não é. Não é. E pode arranjar melhor no mercado, se calhar até mais barato. A questão é essa. Ou seja, Henrique Araújo não tem aquilo que o Roger Schmidt privilegia no avançado. Ou seja, quer um avançado que não seja só um avançado de área. Percebes? E o Gonçalo Ramos é mais isso. O Petar Musa é mais isso. O Tengsted supostamente seria mais isso, mas eu não sei onde é que ele deixou essa parte. Porque ele na Noruega tinha movimentos muito mais interessantes do que está a ter no Benfica. Não sei se é uma questão de contexto, se é uma questão de adaptação, se é uma questão de não estar bem psicologicamente, não faço ideia o que seja. Mas parece-me que o Tengsted, que eu tinha visto em alguns momentos na Noruega, não é o Tengsted que eu tenho visto nos jogos do Benfica. Ou seja, alguma coisa se passou aqui pelo meio. Portanto, percebes? Mesmo não sendo esse jogador de área, é um jogador mais de área, desculpa, mesmo não sendo, mesmo o Henrique Araújo sendo um jogador mais de área, percebes? Nenhum dos outros três são, ou seja, ele privilegia completamente outro perfil de avançado. Uhum. E por isso é que Henrique Araújo não faz muito sentido para Roger Schmidt. Outro ponto que me parece, as vezes em que ele o utilizou foi como segundo avançado, nas costas do Yaramchuk, salvo erro, no ano passado. Ou seja, não acho que seja a posição do Henrique Araújo, ele provavelmente não se sentiu confortável nisso, mas se calhar é a forma de ele ter um bocadinho, ou seja, é o plano B dele de forma a ter um bocadinho mais esperança na área, aí sim com os jogadores de área, Yaramchuk e com o Henrique Araújo. E esse modelo foi muito pouco utilizado, acho que esta época já voltou a tentá-lo com o Musa e com o Tengsted, também não está a funcionar muito bem. Portanto, percebes? Ou seja, esse enquadramento se calhar não servia para o Henrique Araújo e o Henrique Araújo também não servia para o enquadramento que o Roger Schmidt quer ter com esse homem de área. Perfeito, mas estragaste-me aqui um bocadinho. Não sei se é perfeito, mas pronto, não, é uma ideia, a ideia que me fica. A justificação é perfeita e estragaste-me aqui um bocadinho a esperança de ver o Henrique Araújo. Noutro modelo é possível, sim. Os jogadores não, os modelos vão mudar. Vão, os jogadores vão crescendo. Com o Roger Schmidt não. Não vai mudar. A não ser que surja outro Ralf Rangnick que me diga para mudar. Mas não vai mudar. Por isso, mas o Roger Schmidt também não vai estar cá para sempre. O Henrique Araújo continua a ser um ativo do clube. Acho que este empréstimo a Famalicão também não tem opção de compra, portanto vai mantê-lo pelo menos mais um ano e logo se vê o que é que vai acontecer com o Roger Schmidt. Mais uma vez, os adeptos do Benfica vão querer que tenha sucesso. Provavelmente o Henrique Araújo não vai querer que tenha sucesso por causa do seu futuro imediato no clube. Sim, mas mudando de assunto também aqui para um outro ponto que eu acho que me estragaste um bocadinho a minha narrativa, mas de uma maneira totalmente jornalista, portanto estás perdoadíssimo, que é a questão da famosa frase If you love football, you love Benfica. Nós rezamos para que fosse alguma coisa que o Pedro Pinto e a sua equipa de comunicação tivessem preparado o Roger Schmidt e finalmente, porque aquilo foi realmente uma primeira ligação fantástica do Roger Schmidt com os adeptos, mas tu no teu livro, obviamente com bastante fundamento, tiras essa dúvida. Foi o Roger Schmidt que pensou aquilo e até surpreendeu se calhar um bocadinho a estrutura do Benfica, digamos assim, se pode-se dizer assim. Aquilo foi dele. Voltando aqui um bocadinho, eu não queria alongar também. Que é a primeira frase que ele diz, não é? Sim, a primeira frase. Aqui a questão é, eu acho que ele sempre quis treinar um clube. Ou seja, ele percebeu, quando estava na China, provavelmente quando veio cá, que o Benfica, eventualmente um grande português, eventualmente o Benfica, porque era o clube que tinha mais adeptos, logo maior capacidade financeira, logo maior argumentos para ele ser feliz e ter títulos, se calhar percebeu que era um clube em que ele podia apostar para a carreira, não sendo imediato na altura, porque ainda vai para o PSV Eindhoven, mas percebe que há aqui algo que poderá estabelecer uma ligação. E ao perceber isso, também percebe qual é o caminho para criar uma onda, porque tudo nisto, na questão do Roger Schmidt e do Benfica, o Roger Schmidt precisa de uma onda dos adeptos, precisa de uma onda dos jogadores e dos dirigentes, precisa de convencer os seus jogadores e os seus dirigentes que aquele é o modelo certo e que os dirigentes têm que contratar jogadores para aquele modelo, os jogadores têm que jogar daquela forma para terem sucesso. Depois,
obviamente, para os jogadores se sentirem mais confiantes, os adeptos também têm que contribuir, ou seja, os adeptos têm que se sentir também metidos na onda. E acho que acho que é uma forma simplista, se calhar populista, eventualmente, de ele comunicar para o adepto, é falar-lhe diretamente ao coração. E acho que vocês, como adeptos do Benfica, se calhar gostaram muito de ouvir aquilo que Tenho ele ali o disse. Cascol. Exato, exato. Gostaram muito de ouvir o que ele disse. Ou seja, o objetivo dele, eu não estou a dizer que isto tem alguma coisa de fabricação mental da parte dele, obviamente que sim, de interesse Não, da foi parte dele, preparado. Foi preparado. preparado, não tenho dúvidas disso, percebes? Mas não acho que tenha sido ou seja, como é que eu ia dizer? Não é um crime, ou seja, não é nada Sim. de mal nisso, ou seja, Não, não. é uma utilização, é inteligência emocional, isto Óbvio. a funcionar a seu favor, não é? Isto é Sim, claramente inteligência emocional do Roger Schmidt a puxar os adeptos logo do início para o seu lado, e que funcionou. E sim. funcionou bem, e acho que não nada disso. Vocês, os adeptos, gostaram de ouvir muito as palavras disso, transformaram em o clube transformou em Cascóis, vocês compraram, preencheram as bancadas, portanto o clube teve o apoio que necessitou durante a maior parte do tempo, aliás, durante todo o tempo, mesmo quando a equipa não estava bem, Sim. os adeptos estiveram em todos os estádios a apoiar a equipa, portanto, mesmo em Milão, quando uma eliminatória estava inclinada claramente para o Inter, estiveram em Milão, portanto, não houve nada a apontar, e o Roger Schmidt deu esse pequeno passo. Obviamente que não foi suficiente, a equipa teve que jogar bem, teve que começar a ganhar, teve que criar ela própria a onda, mas criou esse primeiro passo que foi muito importante para ter toda a identidade, todo o clube, mais do que a equipa, ter todo o clube à sua volta. E isso acho que é Red Bull. Percebes? Ok. Essa ideia de identidade, se tu reparares nas declarações no livro, nas declarações do Ralf Rangnick, e ele explica-te os 3 Cs, Sim. isso é conceito Red Bull. Ele quer toda a gente na empresa desportiva, a trabalhar para a equipa. E isto é um bocadinho o que o Roger Smith bebe. Não sei se de repente ele podia ter essas ideias também, antes de chegar à Red Bull e ao Salzburgo, mas acho que é reforçado pela presença dele no Salzburgo que tudo funciona melhor se tudo remar para o mesmo lado. Ou seja, este clichê que nós ouvimos ao longo de muitos anos, todos a remar para o mesmo lado, ele deu esse passo para que toda a gente começasse a remar para o mesmo lado, e isso vem da experiência dele com a Red Bull, com o Ralf Rangnick. Há, portanto, aqui uma ligação também interessante que tu exploras no teu livro, uma ligação que fica logo muito no coração do Roger Schmidt, que é Portugal, e acontece com os estágios que o Beijing fazem no Algarve. Uhum. Ele passa algum tempo no Algarve e fica logo alguma ligação com o país. E diz mesmo, portanto, no seu círculo de amigos, que um dia sonhava com treinar o Benfica. Portanto, isto é factual. Há um empresário que, por acaso, o Daniel Lawrence, houve Uhum. esse desejo do Roger Schmidt, e é um pouco o Daniel Lawrence que inicia aqui a aproximação, digamos assim. Acho que é interessante explicares um bocadinho esta parte que não é assim tão conhecida. Basicamente é isso, ou seja, o Beijing quando vinha estagiar a Portugal, não só ao Algarve, também no Norte teve várias experiências em estágios. O Roger Schmidt veio num do estágio e começou a perceber a forma de viver dos portugueses, a forma como gostavam do futebol, e a partir daí começou também a perceber, com os contactos depois no PSV, no Leverkusen, começou a perceber aqui os contactos com o Benfica, com o Sporting, neste caso com os 2 clubes portugueses, e passou a perceber a dimensão que tinham. E eu acho que ele vai para o PSV, na altura não havia contexto para explorar a hipótese Benfica, a hipótese Sporting, a hipótese whatever que fosse, não havia esse contexto, mas vai para o PSV e aquilo foi semeado na cabeça do Daniel Lawrence, e o Daniel Lawrence fala depois, quando percebe que o Benfica está num contexto aí sim de fragilização de Jorge Jesus, de eventual saída de Jorge Jesus, do Nelson Veríssimo, as coisas não começarem a correr bem, fala com uma empresa portuguesa, com ligações históricas, é a ligação, o Tiago Ribeiro e o Nuno Gomes, portanto têm essa empresa, têm uma proximidade bastante grande com o Benfica, como vocês sabem, e fazem ali uma espécie de intermediários, e a coisa... Rui Costa já conhecia Roger Schmidt precisamente dos embates que teve no Leverkusen e depois no PSV, portanto aquelas peças de dominó que começam a cair, não é? Portanto, começaram aqui várias peças de dominó até chegar ao contexto certo, neste caso a necessidade de um treinador diferente, com um futebol diferente, com uma identidade, porque
vocês provavelmente não sabem, mas desde que para mim nunca foi grande adepto, e o resto do Jorge Jesus acho que não fazia sentido nenhum, em nenhum momento para o Benfica. Acho que nunca fez em termos de ligação à academia, não fazia, porque era o regresso a casa e o Jorge já tinha dado alguns sinais que já não estava assim tão bem em termos de reação ao contexto de futebol português, ou seja, já não era aquele revolucionário que foi quando chegou da primeira vez, portanto já era um treinador diferente e mais facilmente esgotável em termos de processo. E não fazia muito sentido para mim isso, e eu já entendia que na altura, e Jorge Jesus nessa segunda fase já apareceu um bocadinho mais perdido também, em termos de ideias, já não conseguia implementar o seu modelo de pressão também alta, que ele também tinha, não era só o Roger Schmidt, já tinha muitas dificuldades, já tinha mudado para um sistema diferente, ou seja, estava muito perdido, e na altura já defendia que o Benfica precisava de um rumo. E é essa ideia de Rui Costa ir à procura de um treinador que lhe dê um rumo diferente que o leva a Roger Schmidt, sendo que o Roger Schmidt é sugerido ao mesmo tempo. Ou seja, provavelmente o Roger Schmidt já estava identificado pelo clube como um treinador interessante. O Rui Costa percebeu, através desses contactos, que havia o interesse por parte do Roger Schmidt, que é um treinador alemão, e se calhar não o conhecia, não sabia as ambições dele, e começou a perceber que as ambições dele passariam por treinar um clube como o Benfica. Portanto, tudo aqui se conjugou para ser um bom casamento. No momento certo, tanto que o Benfica foi terceiro classificado na época anterior e foi campeão na época seguinte, revolucionando todo o seu futebol, ligando outra vez os adeptos à equipa e, fazendo uma boas prestações não só no campeonato, mas também na Liga dos Campeões, que há pouco não falámos, e seria também importante sublinhar aqui que o Benfica foi muito interessante na forma como aborda a Liga dos Campeões, e provavelmente num contexto diferente, se calhar teria até ultrapassado o Inter, apesar do Inter ter dado muitos problemas ao Manchester City no final, na final, não é? Sim, sim, sim. É sem dúvida. É um treinador. Também acho que é importante falar disso porque não se encontra nenhum jogador a falar mal dele, e eu acho que antes pelo contrário, né? Muitos jogadores que o elegem quase como um pouco o começo da carreira, ou quem lhes mostrou alguns conceitos que melhoraram muito o seu jogo. Isto da experiência que já temos de um ano do Roger Schmidt é mesmo a personalidade dele, não é? Aqui não há qualquer questão é mesmo a Não, personalidade dele. Ele eu fala acho sempre em nós, todas as situações que tu tens quase sim. aqui, eu reparo nisso, ele nunca usa o Uhum. eu propus, não, é Não, isso sempre não, isso não, nós, isso não. ao Isso não. contrário E de Jorge Jesus. eu acho que assim, percebo a ideia, percebo o caminho que tu tomaste para chegar a Jorge Jesus. Mas sim, eu acho que tem a ver com honestidade. Eu acho que ele é, sobretudo, e aí é uma das pontos que ele tem para o sucesso, é a capacidade de falar diretamente com os jogadores e explicar as suas ideias, eles concordem ou não. Ou seja, eventualmente terás tido um ou outro caso em situações que não ficaram a não gostar do Roger Schmidt, porque o Roger Schmidt é um treinador muito exigente do ponto de vista físico. E tem jogadores que não são assim tão, não são assim tão dedicados ao compromisso físico que lhes agrade ter um treinador deste tipo. E provavelmente nesse tipo de relações não há nada a fazer, porque são perfis completamente diferentes, e se calhar esses jogadores não fazem sentido no projeto. A partir daí não há grande discussão. Agora, todos os treinadores que fizeram parte do projeto e ele conseguiu integrar no projeto, e mesmo os jogadores que numa época fizeram parte do projeto e na época a seguir não fizeram, todos tiveram esse relacionamento honesto com o Roger Schmidt, que explicou porque é que eles não jogavam e, e percebeu claramente qual era o rumo que o Roger Schmidt queria para a equipa, percebiam esse caminho. Portanto, esse é a parte fundamental para que a coisa funcione, ou seja, ter uma relação de honestidade. O André Ramalho, por exemplo, fala disso. Ele chega, vem de uma equipa onde foi treinada por Roger Schmidt, era um conhecido treinador e não jogava. Foi-lhe perguntar porque é que não jogava, ele explicou-lhe que não estava como ele queria, mas que estava a trabalhar bem, que mais cedo ou mais tarde ia jogar. Comprometeu-se com o facto de ele ir jogar e ele acabou de jogar. Portanto, a comunicação não é só dizer que vai acontecer uma coisa, tens que fazer com que aconteça depois, não é? E depois, na época a seguinte, quando ele esperava provavelmente ir jogar, ele disse-lhe: pá, não vou contar contigo tantas vezes como tu provavelmente desejarias, portanto, o melhor é seres emprestado, porque não vais jogar tanto como se calhar esperas. E ele foi mais uma vez honesto, ele aceitou ser emprestado, foi emprestado ao mais e depois voltou. Portanto, este tipo de honestidade é fundamental para um bom relacionamento. E falávamos muitas vezes na época passada como é que o Lucas Veríssimo deve estar a viver isto. Eu acho que ele sabia, porque eu acho que Roger Schmidt, se for congruente com todo o seu passado enquanto treinador,
se Lucas Veríssimo lhe perguntou porque é que não estava a jogar, Roger Schmidt provavelmente lhe disse porque é que ele não estava a jogar. Portanto, não há aqui grande drama. Claro. Tanto que ele agora, desta segunda época, preferiu ser emprestado, porque provavelmente Roger Schmidt lhe disse, mais uma vez, que as opções dele para titulares seria António Silva e Otamendi e Morato muito perto de ser o titular. E nesse sentido, Lucas Veríssimo escolheu o melhor para o seu futuro e Roger Schmidt foi, a partir do momento em que Roger Schmidt foi honesto com ele, dizendo pronto tudo e pratos limpos. Com Roger Schmidt encontramos, e tu falas disso muito, há uma segunda época melhor que a primeira e, sobretudo, as terceiras épocas nem sempre são positivas, mas no segundo ano o Roger Schmidt em todos os clubes que teve, foi o ano em que teve melhor média de golos marcados. Na China, a terceira época é melhor que a segunda. Ok. Só na China. Exatamente, em termos de percentagem de vitórias, né? Sim, e ganhar a taça. Sim, mas portanto em termos de golos, Roger Schmidt consegue sempre que as ideias já estejam num ponto de rebuçado. Podemos esperar isto ou já estou a agoirar com esta frase? Não sei, obviamente que isso está no livro e é uma conclusão, mas eu não vejo muito o futebol, tanto que, Sim, tipo, em termos de histórico, quando as pessoas olham para um jogo e abordam a questão do histórico, tipo, o Benfica vai enfrentar o Porto. Num histórico recente, o Porto ganhou muito mais vezes que o Benfica. Isso vale alguma coisa? Pá, vale alguma coisa, mas o jogo em si joga-se durante 90 minutos no relevado, com jogadores diferentes, um contexto diferente, uma competição diferente. Se calhar o treinadores com uma mentalidade eventualmente diferente, um bocadinho diferente, não sei. sim, Mas percebes, cada claro. jogo tem o seu contexto, portanto, eu não ligo muito a isso, não acho muito relevante. Acho que aquilo que falámos no passado é válido para agora. Ou seja, se Roger Schmidt conseguir descer um bocadinho do seu modelo ao ponto de se adaptar aos adversários, tendo em conta a massa crítica que tem nesta altura, tendo em conta a vantagem de ter os jogadores mais a respirar melhor, por já terem sido campeões, poderá ter uma segunda época de sucesso, mas dependerá sempre aqui um bocadinho dele, porque provavelmente não terá muito descanso se continuar aí a fechar os olhos e ir de frente contra o muro, percebes? Aquela ideia. De resto é só isso, é só Sim. isso. Acho que tem condições para fazer melhor. Vamos ver se consegue fazê-lo ou não. Ótimo, Luís. Olha, muito obrigado. Não. Malta, já sabem, fica sempre o desafio para comentários e perguntas. E eu reencaminharei para o Luís as vossas perguntas que serão respondidas, como sempre, mas fica o desafio para deixarem um like, fazerem comentários, o costume, e aconselho quem ainda não comprou, porque vale a pena. Não há aqui, vocês conhecem-nos e sabem que não há aqui qualquer tipo de. O livro vale muito a pena e acho que é interessante a todos os níveis conhecer um bocadinho o Roger Schmidt. E eu, se calhar, acabo agradecendo outra vez ao Luís. Acabo Obrigado. acabo onde comecei, no dia 27 de maio de 2023, com o filho de Roger Schmidt, Jordi, que confessa ao canal do clube: agora somos benfiquistas. Eu e a minha família experienciamos muitos clubes, mas nunca tivemos nem sequer 25% do que vivemos aqui. O Benfica é o nível máximo de futebol que já vivemos, até a minha mãe está apaixonada. Falei com o meu pai no campo, disse-me que quer deixar o Benfica com 4 estrelas de campeão no símbolo. O Benfica está no nosso coração, até a minha avó estava a chorar em casa porque não pode estar aqui. Fantástico. Obrigado, Luís, obrigado, malta. Obrigado, boa noite. Boa noite.